Mais uma pergunta que às vezes eu ouço bastante seria assim: o Evangelho e o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, foram escritos décadas depois. Dependendo da linha de crítica, eles colocam 40 anos, 30, Uhum. alguns colocam 15, 20, mas eu sei que, pensando de forma moderada, 20 a 30, o Evangelho de João um pouquinho mais tarde, tudo foi mudado. Aí tem versões do que aconteceu. Como é que eu posso confiar que aconteceu aquilo mesmo? Aquilo é uma invenção. Na verdade, Jesus nem ressuscitou. Os apóstolos gostariam tanto que ele tivesse ressuscitado que começou a espalhar isso e aí as Uhum. comunidades acreditaram e alguém Uhum. escreveu. Uhum. Como é que a gente que acredita na Bíblia pode encarar uma crítica dessa? É lógico, com humildade, com amor, mas poder entender os fatos verdadeiros. Eu sei que nós não temos a cópia verdadeira e ninguém estava ouvindo Jesus anotando. Eu gosto muito da série The Chosen, mostra Mateus anotando algumas coisas assim. Ah, tá aí, eu gostei, repete. A gente gostaria que fosse assim, mas não foi. Mas será que também vale dar esse voto para essa desconfiança toda? Olha, é um assunto complexo, né, porque a academia ela se debruça sobre essa questão desde os grandes liberais, né, que nós tivemos, né, um certo nível de ceticismo com relação à Bíblia. Mas quando nós analisamos bem o processo que nós tínhamos na antiguidade de registro, principalmente registro não escrito, mas registro de forma oral, ou seja, a transmissão oral de fatos históricos, nós podemos ter uma relativa segurança daquilo que nós temos nos evangelhos como fato histórico. Por quê? Porque 2000 anos atrás ainda estamos na Idade Antiga. Né? E todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, trabalha muito com a questão da transmissão oral. E a transmissão oral, quando nós entendemos com a nossa cabeça, é lógico que vai ser difícil, né? Eu sou de uma época, você também, Marcos, a gente sabia de cor 50 números de telefone fácil. De todas as nossas famílias, a gente sabia o número. Hoje, pega um adolescente, quantos números ele sabe? Ele não sabe malemalho dele, porque o dele ele sabe porque ele consulta no WhatsApp. O da mãe não sabe, e ninguém sabe, porque tá tudo lá no WhatsApp. Então, se nós formos entender o processo de transmissão fiados no nosso cérebro, século 21, aí é difícil mesmo. Mas na antiguidade, as pessoas tinham uma capacidade de memorização formidável. Pessoal, não é brincadeira não. Os grandes rabinos da antiguidade, no contexto judaico, sabiam de cor e salteado todo o Antigo Testamento. O Marco sabe, né, quem estudou hebraico sabe todos os pontos massoréticos, sabia qual que era a letra do meio do texto, sabia a contagem, sabia literalmente recitar de frente para trás para frente, se possível, plantando bananeira. Então, isso era algo normal, porque era uma sociedade fiada na memória. As pessoas sabiam a árvore genealógica inteira. A gente tem genealogias no Antigo Testamento, que a gente acha que é só para preencher espaço, mas aquilo tinha um valor muito grande, porque cada um sabia, porque aquilo era a sua identidade. Então, se uma pessoa perguntava quem é você, você falava a sua árvore genealógica e você falava, eu sou família de tal, né? A minha identidade é essa. A forma de se passar a informação é uma forma fidedigna, mesmo considerando esses aspectos orais, porque era a única forma de você passar conhecimento na antiguidade. Eram poucas as pessoas que sabiam escrever. Escrever era algo caríssimo, caríssimo, caríssimo. É só com o advento do Império Romano, tal, todas as coisas para frente que a coisa de escrever fica alguma coisa um pouquinho mais barata. Mas Paulo tinha que ser financiado para escrever as suas cartas, por exemplo. Então, a partir de certo momento, essa tradição oral, ela migra para uma tradição escrita por causa da própria conveniência da tradição escrita, porque é uma forma de passar para mais pessoas uma informação, mas numa comunidade pequena, você não precisaria na antiguidade ter algo escrito, porque o mais velho sabe de tudo e ele fala para todos. Então você imagina, uma coisa é a igreja na Judéia, com milhares de pessoas. Outra coisa é a igreja espalhada em todo o mundo mediterrâneo. E aí você não pode depender mesmo da tradição oral, você tem que escrever. Agora, o quanto que a tradição oral ela é
uma fonte segura, né? Ela é uma fonte segura porque nós temos resquícios disso em todas as tradições, né, antigas do mundo. Mesmo os relatos orais, né, se nós analisarmos as formas de relatos orais dentro da Bíblia, elas não têm muitas discordâncias entre si. E se nós pegarmos os próprios evangelhos nas 4 perspectivas que nós temos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, eventuais diferenças não são diferenças que comprometem, né, a história e a mensagem. São diferenças relacionadas, por exemplo, a localidades, a tempos, mas também a gente tem que considerar que os autores antigos não escreviam com a mesma metodologia que nós escrevemos hoje, né, de encaixar tudo cronologicamente, de forma cronológica acertada, ou de você ter aquela minúcia descritiva. Não, na antiguidade tinha formas de se expressar um texto, às vezes com linguagem um pouquinho figurada, que era a forma de se usar na antiguidade, mas que continua sendo uma fonte confiável, né? A questão, por exemplo, da ressurreição. A ressurreição é uma lenda. Ok, o N.T. Wright vai dizer o seguinte, olha, lenda, uma vírgula. Por quê? Quantas pessoas testemunharam a ressurreição? Né? Mais de 500. Um exercício aí de 50 pessoas reunidas poderiam ser motivadas a visualizar um Jesus ressurreto, né, por causa do seu anseio, mas 500 pessoas, né? Todo o testemunho dos apóstolos no livro de Atos da ressurreição, a forma como Jesus se apresenta a outras pessoas. Então, nós podemos ser céticos, porque a mentalidade cética é o modo natural de nós pensarmos hoje. Mas se nós transportarmos o nosso cérebro e encaixarmos no modo daquele tempo, nós vamos perceber que não tem nada de cético, né? Aliás, a Bíblia ela continua sendo confiável, mesmo se tratando de uma composição que alia a tradição oral, que depois vai se transformar em tradição escrita, que depois vai sendo transmitida, mas é a palavra de Deus, é a verdade que a gente pode confiar. A gente vê que esse negócio de telefone sem fio é uma coisa muito mais moderna, né? E até essa expressão foi usada de o telefone sem fio antes do celular, que o celular é um telefone sem fio, é muito fiel ao que narra, né? É assim, alguém ainda não estava pensando no celular quando expressou. Uma coisa que eu costumo dizer, Paulo, é que naquela época eles tinham tão importância a transmissão oral e decorar, que você errar o nome da sua genealogia era como se hoje você errasse um número do seu RG. Você fala assim, parece uma coisa besta, ele colocou um a mais. Se você erra um número do seu RG, você não tem identidade formal aqui para nós. Uhum. E eu fico imaginando alguém naquela época pensando em número de RG, fala, que coisa idiota, que coisa mais esse número, pode pôr qualquer coisa, arredonda aí. Então ela, não, esse é o meu número. É a mesma coisa da gente olhando eles lá e falando, nossa, genealogia, pra que voltar? E falando, não, mas isso aqui é o meu RG, como eu posso, minha identidade. Eu não posso errar um nome, algum nome ou alguma história quando eu estiver contando, porque senão isso muda tudo. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!